Oi, Ana, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com você. Agradecer a sua presença aqui mais uma vez no programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Ceará. A Ana é uma parceira de pesquisa, de ensino, temos feito muitas coisas juntas, ela é sempre muito generosa, a pessoa que eu aprendi mais nos últimos anos da minha vida foi com a Ana, né, especialmente os estudos críticos da branquitude e a perspectiva que ela traz de pensar a branquitude relacionada à economia política mais ampla. Então, para quem não sabe, Ana Ramos Zayas é professora de antropologia da Universidade de Yale. Ela ocupa uma cadeira específica em Yale, então ela é uma professora muito reconhecida na universidade pelo seu trabalho, e mesmo assim, com todo o reconhecimento dela, ela também é uma pessoa muito humilde e está sempre disponível para trocar ideias, se mostra muito aberta para aprender com a gente. E eu fiz a ela, foi assim, eu vou contar um pouco a história dessa conversa, né, anterior. É, eu e Ana, quando saiu aquele show do Bad Bunny no Super Bowl, nós ficamos muito excitadas e começamos a trocar mensagens sobre o show, sobre o impacto daquelas imagens que, obviamente, deixaram todo mundo muito animado, né, com aquilo, com o que representava em termos das simbologias acionadas, mas especialmente para Porto Rico. Ana trabalha nessa universidade, que é uma das universidades mais prestigiosas dos Estados Unidos, sendo que Ana é porto-riquenha e sabe muito bem o que é ser uma boricua, né, nos Estados Unidos, que os porto-riquenhos são tratados como cidadãos de segunda categoria nos Estados Unidos. Então, não por acaso, Ana se dedica aos estudos sobre racismo. Ela também é vítima disso, como porto-riquenha, morando nos Estados Unidos. E ela estuda isso, né, de um ponto de vista crítico da branquitude, mas eu a convidei para esse podcast pensando justamente nessa ideia de como podemos pensar o que significa Bad Bunny, como essa pessoa, esse artista consagrado internacionalmente, especialmente nos 2 últimos anos, no de 2025, 2026, e o que ele representa hoje para Porto Rico. Então, eu tenho aqui algumas anotações que eu vou ler, porque nós nos preparamos para essa conversa, e aí, então, vou convidar a Ana para falar um pouco sobre isso, né? Então, primeiro, trazer um discurso que o Bad Bunny fez ao receber o Grammy pelo álbum Debí Tirar Umas Fotos. Então, antes de agradecer a Deus, ele disse, vou dizer, fora ICE, e aí abre aspas, ele disse, não somos estrangeiros, não somos alienígenas, somos humanos e somos americanos. Eu sei como é difícil não odiar nestes dias, e estava pensando como, às vezes, nos sentimos contaminados. E ele disse essa palavra em espanhol, ele disse que não sabia dizer essa palavra, não lembrava como dizer em inglês. Mas o ódio se torna mais poderoso com mais ódio. A única coisa mais poderosa do que o ódio é o amor. Vamos lutar com amor. Nós amamos nosso povo, nós amamos nossa família. Então, eu gostaria de lembrar que em 2024, em outubro de 2024, um humorista de muito mau gosto chamou Porto Rico de ilha de lixo flutuante. Esse humorista se chama Tony Hinchcliffe. E ele estava falando num comício do Donald Trump no Madison Square Garden. Essa declaração, obviamente, gerou ampla condenação e polêmica, porém, como eu já falei no início, os porto-riquenhos vêm sistematicamente sendo tratados de forma altamente discriminatória nos Estados Unidos. Sendo que Bad Bunny diz publicamente que faz sua música para Porto Rico e para os porto-riquenhos. Seu território, o bairro de origem, Vega Barra, seu corpo, sua língua, sua memória, são suas formas de expressão. A branquitude diz que não entende o espanhol porto-riquenho de Bad Bunny, e o sotaque boricua era tido como motivo de vergonha. Porém, se vê hoje nas mídias sociais comentários de que falta boa vontade para entendê-la, entender esse sotaque, como se faz, que você poderia simplesmente imprimir a letra e tentar entendê-la, como se faz com o inglês. Por outro lado, no Brasil, se diz que com Bad Bunny, o povo brasileiro passou a se interessar mais em aprender espanhol. Também é possível dizer que outros, fora do Brasil, evidentemente, essa explosão da discussão sobre a América Latina foi muito grande. Mas eu queria ouvir de você, Ana, primeiramente, o que significa para vocês, porto-riquenhos, ver essa ascensão de Bad Bunny e tudo que ele significa. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Adoro estar com vocês e fazer o podcast.
Enfim, a questão de Bad Bunny é interessante, porque eu nunca pensei que fora ser Bad Bunny ou uma figura como ele que fora começar esse tipo de discussão. Primeiramente, eu me lembro quando eu comecei a fazer pesquisa no Brasil, como em 2010, mais ou menos, muito poucas pessoas sabiam o que era Porto Rico. Eh, as pessoas tinham, sempre confundiam Porto Rico com Costa Rica, com alguma outra coisa, né? Então, eu precisava explicar muito sobre a situação do Porto Rico, onde ficava, tudo isso. E agora, em grande parte, para a questão de Bad Bunny, eu sinto que está surgindo esse interesse, não somente em Porto Rico, como Porto Rico, mas também na questão do império, né? Mas também na questão colonial dos Estados Unidos. Eu acho que isso tem sido uma das coisas principais que Bad Bunny tem trazido para nós e para o mundo inteiro. Uma coisa também que eu acho muito interessante precisamente sobre não somente o resultado das canções e de tirar mais fotos, não só isso, mas o que ele tem falado de por que ele fez esse álbum. Ele, ele falou algo assim como, a única ideia que ele tinha era fazer um álbum que gostasse aos porto-riqueños. Ele não tinha ideia de que, ele não tinha em sua mente que este álbum for para outra audiência. Ele mesmo falou, eu não tenho, não me importa, se outros gostam bem, mas essa não é meu interesse. Outros álbuns anteriores, sim, mas este em particular, ele falou assim, que a ideia principal era que os porto-riqueños mesmos gostassem. E, para mim, isso foi muito importante entender isso. É a questão de onde ele percebe que está a mirada mais importante. Para ele, a mirada mais importante vem mesmo dos porto-riqueños. Não é uma coisa de tentar que outros países gostem de nós. Essa não era a ideia principal deste álbum, particularmente. Mas era a questão de que os porto-riqueños mesmos se vissem reflejados no álbum. E para mim, a importância disso, e porque eu sei que, havendo estudado outras comunidades porto-riqueñas, sempre temos essa ideia de que devemos nos provar que temos valor, provar que somos capazes, provar que somos boas pessoas. Sempre é uma questão de provar aos demais que merecemos, que temos mérito próprio, e sempre vivimos desse jeito, dessa maneira, sempre com essa intenção em tudo o que fazemos como porto-riqueños. Mas o que Bad Bunny fez é precisamente mudar essa perspectiva e entender que não é tarefa nossa provar certo tipo de valor como humano, que a dignidade humana vem de dentro, né? Então, para ele, a importância de ter uma audiência que for porto-riquenha, que for a audiência principal para esse álbum em particular, eu achei muito importante. E uma perspectiva. Então, partindo dessa premissa, o que eu acho mais interessante, isso é o que eu gostei mais, né? Que ele forma, prestar essa atenção a uma audiência porto-riquenha. Mas o que eu acho mais interessante é como essa visão está dirigida à questão porto-riquenha especificamente, uma audiência porto-riquenha especificamente, tem tido tanta ressonância a nível global. Porque, isso para mim foi completamente inesperado. E eu acho que para ele também foi inesperado. A situação de que pensaria que, bom, todo mundo gostou no Porto Rico, mas por que tem ressonância esse tipo de mensagem com populações do mundo inteiro? E especificamente a questão do Brasil foi muito interessante para mim. Primeiro porque ele falou que ele sempre quis visitar o Brasil, mesmo antes de ser reconhecido, antes de ser uma celebridade. Ele tem uma certa afinidade que é muito inexplorada, que precisa explorar mais. Porque ele mesmo, sendo uma pessoa de classe trabalhadora, de uma área semi-urbana, mas não muito cosmopolita, ainda assim, ele tinha esse interesse no Brasil. E, então,
E eu acho que essa parte de tudo isso, desse fenômeno, eu acho que vale a pena ser explorada mais. Que tem essa situação que é muito única. Eu acho que é muito única que uma cidade, que um país muito pequeno, como Porto Rico, que não tem representação política nas Nações Unidas, na política global, não tem nada. Porto Rico não pode ter vínculos comerciais com nenhum país. Tudo tem que ser mediado através dos Estados Unidos. Nós não podemos, por exemplo, exportar coisas diretamente, mesmo ao país irmãos, como República Dominicana, Cuba. A gente não pode comerciar, não pode. Mesmo se você quer, se uma pessoa porto-riquenha quiser importar coisas diretamente da América Latina, também não pode fazer. Tudo tem que ser feito através dos Estados Unidos. Então, tem umas consequências muito diárias, cotidianas, umas consequências muito práticas, essa situação do Porto Rico. Então, tudo isso para dizer que essa condição do Porto Rico como colônia faz que seja essa interação entre Porto Rico e Brasil muito única, eu acho, muito interessante, porque tem um país que muitas vezes não se vê, não se concebe como país latino-americano, a questão do idioma e da história colonial, e, por outro lado, uma colônia dos Estados Unidos que queda completamente apagada nos esquemas globais, que não tem esse tipo de representação. Então, tem uma situação interessante de visibilidade e de invisibilidade. Mas, e Bad Bunny tem conseguido, eu acho, trazer todos esses debates juntos e, e apresentá-los de uma maneira que é relevante para muitas pessoas de diferentes trasfondos, de diferentes culturas, de diferentes experiências de vida, e assim. Então, você começou a falar um pouco da situação colonial de Porto Rico, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, tendo em vista a música de Bad Bunny, em que ele fala que não quer que se passe com Porto Rico o que se passou no Havaí. Tem um sociólogo, Juan Flores, que vai falar do colonialismo light, ele vai definir o tipo de colonialismo em Porto Rico como um colonialismo light. Eu queria que você dissesse se você concorda com isso, e se você que você explicasse a letra dessa música para os ouvintes que não estão familiarizados com a situação colonial de Porto Rico. Com certeza. Porto Rico tem uma questão um pouco parecida com o Brasil na época colonial. Vou explicar. Nos outros países latino-americanos tiveram guerras de independência. Eles ficaram independentes, a corona se foi para a Europa. Então, tiveram esse tipo de experiência histórica. Brasil não teve, tem uma questão muito diferente. O Brasil foi mais bem cooptado, né? A corona foi como parte, foi uma transição muito pacífica, né? Não tive uma reação. Porto Rico tem algo parecido com isso. No caso do Porto Rico é uma colônia da Espanha, igual que Cuba, foram as duas colônias que ficaram até final, igual que Guam, Filipinas e outros lugares também. Mas quando dos Estados Unidos ganhou a guerra latino-americana, né, hispano-americana, o que aconteceu foi que Porto Rico passou a ser território dos Estados Unidos. Eventualmente, Cuba adquiriu sua independência, mas Porto Rico nunca fez isso. Então, muitos porto-riquenhos pensavam que, eventualmente, essa independência ia vir. Mas, em realidade, sempre que houve uma possibilidade, os Estados Unidos tinham maneiras de impedir que isso acontecesse. E as maneiras foram cambiando, foram mudando através do tempo. Não sempre foram militares, às vezes foram econômicas. Então, também tinha umas, por exemplo, foram muito extrativistas, tive muita história de criar uma monocultura, não, monoagricultura, em torno ao açúcar, por exemplo. E então, tiveram muita forma de extrair capital de Porto Rico através do tempo todo, a nível de que a economia de Porto Rico ficou de um jeito que não tinha como progressar. Era uma economia completamente dependente da metrópole, né? Eventualmente, o que aconteceu foi que nos momentos em que os porto-riqueños quiseram ser uma nação independente, os Estados Unidos começaram a fazer alguns convênios com as élites porto-riqueñas mesmo. E eles trabalhando conjuntamente com as élites porto-riqueñas,
chegaram a uma decisão de ter um status político que se fala Estado livre associado, que quer dizer que é um Estado, mas é livre, mas é associado, uma coisa muito louca. E, como parte disso, os porto-riqueños passaram a ser trabalhadores para os Estados Unidos. Por exemplo, nessa época, nos Estados Unidos, se precisava trabalhadores agrícolas, se precisava de trabalhadores da indústria de tecido, né? Não sei como se fala de bordado. Tecelagem. Então, os porto-riqueños, muitas companhias dos Estados Unidos tiraram porto-riqueños do Porto Rico para os Estados Unidos continental, maiormente as cidades como Nova York, Chicago, Filadélfia, e assim. Então, aí tem muitas comunidades porto-riqueñas que vieram para os Estados Unidos por a consequência dessas mudanças econômicas, da economia, das necessidades econômicas dos Estados Unidos. Mas, em Porto Rico, a questão da economia local ficou muito de lado, não tinha uma oportunidade realmente de ativar uma economia autossuficiente nesse momento. Estou falando aqui como, por exemplo, princípios dos anos do século XX, talvez, até meados do século XX. E, então, tem o mesmo número de porto-riqueños que moram no Porto Rico e que moram fora do Porto Rico. Tem a mesma quantidade, tem como, eu acho que são como 3,5 milhões de porto-riqueños que moram fora, e mais ou menos algo assim como porto-riqueños que moram na isla. Então, temos essas situações que se vêem de maneira diferente através dos anos. E em relação à questão com Hawaii, é interessante, porque Porto Rico, primeiramente, é interessante por outras razões também. Os porto-riqueños foram a Hawaii nos anos 1901, 1902, a cultivar bacají, por exemplo, e a cultivar outras coisas em Hawaii. Mas, a parte disso, outra conexão entre Porto Rico e Hawaii é a perspectiva de Hawaii como uma questão de problemática ou não desejada, da ponto de vista dos porto-riqueños, tem que ver com o que Estados Unidos fez na Hawaii. Parte do que Estados Unidos fez com Hawaii foi que eles tiraram todo o sistema legal, todo o sistema autóctono do Hawaii, dos nativos hawaianos, e não permitiram que essa cultura sobrevivesse. Então, agora, se você tem ido a Hawaii, tem um país muito turístico, com uma cultura étnica um pouco com muita influência nos Estados Unidos, dos Estados Unidos mainstream, né? E em realidade, Hawaii tem perdido muito culturalmente. Os porto-riqueños acham que Hawaii tem perdido muito culturalmente. Então, é uma questão de não querer ser como Hawaii para não ter essa situação de perda. E eu acho que essa canção especificamente é uma das mais políticas do álbum. Não é a única política, mas uma das mais, eu acho. Ao menos uma das mais explicitamente política de maneira global, de conexão com outras culturas e países. E nesse sentido, também comentando outra letra bastante política, é Turista, né? Que também está nesse álbum, e também coloca muito a situação das praias privatizadas em Porto Rico, e de como Porto Rico é uma mercadoria para os Estados Unidos. Que lleva así mucho tiempo, que lleva así muchos años, escondiéndome los sentimientos, tengo miedo que me haga más daño, y lleva así mucho tiempo, que lleva así. Queria que você comentasse isso, como que nessa música o Bad Bunny fala, denuncia essa exploração do turismo, também uma forma de realismo estadunidense. Bem, interessante, porque a canção sobre Hawaii é uma dirigida a um colonialismo mais tradicional, mas a canção turista é mais dirigida ao neocolonialismo. É um colonialismo muito recente, e eu diria talvez os últimos 7, 10 anos a mais, e é uma referência a uma lei que tem em Porto Rico agora mesmo, uma lei que se fala Lei 60, e uma lei que permite a pessoas de outros países, especialmente dos Estados Unidos, se são milionários, eles podem morar no Porto Rico sem pagar impostos. Então, sem pagar impostos sobre as ganâncias.
Então, eles podem vir trazer seu negócio. Tem alguns requisitos muito mínimos. Você precisa morar em Porto Rico uma certa quantidade de dias por ano. Você precisa empregar 10 pessoas ou alguma coisa ridícula assim. Então, você tem como incentivo não ter que pagar impostos sobre as ganâncias que você faz uma vez no Porto Rico. Então, a consequência disso, nós temos agora muitos estrangeiros, maiormente maiormente estadunidenses, realmente. Eu diria talvez com 85 ou 90% são dos Estados Unidos, que vêm a Porto Rico, se estabelecem nas áreas mais caras do país. Geralmente essas áreas são à beira-mar, são prontas das praias. Porto Rico é uma isla, então tem praia todos os lados, mas essas pessoas especificamente se estabelecem em certos bairros que são tradicionalmente bairros nobres, mas também bairros turísticos também. Então, o que acontece com isso é que tem uma indústria, primeiramente o que acontece é que a questão de bienes raízes, não sei se você fala, mas como os aluguéis, a compra de apartamento é impossível para os porto-riqueños, porque os preços são muito, muito altos, a consequência dessa demanda bilionária. Então, todas as construções atuais de vivenda, de moradias, são dirigidas a essa população. Parte disso também as pessoas locais não têm como viver lá. Tudo muito mais caro, é impossível conseguir qualquer vivenda, qualquer moradia de família. Então, você tem outra ola de imigração. Tem muitos porto-riqueños agora que estão agora na Florida, por exemplo. Tem uma comunidade muito, muito grande na Florida, no Texas. Então, essa imigração massiva tem continuado a raiz dessa nova estrutura colonial. E a canção turista fala sobre isso, fala sobre essa ideia de... Aunque nessa canção você precisa realmente ouvir bem e você precisa ter um entendimento dessa história, porque também é uma canção que é muito romântica. Se você só ouve assim como parte da canção, você poderia pensar que só tem que ver com uma menina, um interesse romântico, não sei o quê. Mas a canção tem esse outro subtexto que realmente enriquece muito a lírica, eu acho. E ele se refere também a essa parte de ser turista em teu próprio país, porque não tem como ficar lá, não tem as condições para ficar lá. E tem muito disso. Eu acho que todas as canções têm algo disso. Essa nostalgia, não? Dessa ideia de voltar, não voltar, de morar lá, mas tem também famílias muito divididas, que parte da família mora em Porto Rico, parte mora nos Estados Unidos, e tem todo esse tipo de complexidade que acontece com isso. Mas sim, eu adoro essa canção, muito linda. E também, eu achei muito interessante as tuas explicações, e também, voltando à sua explicação sobre sobre a música, que não quero que se passe contigo, que se passou em Hawaii, eu gostaria que você comentasse também o quanto a cultura nacional porto-riquenha é forte e viva, e o quanto o reggaeton é um reflexo disso. Porque um paralelo que se faz entre o reggaeton e outras músicas urbanas de periferia, por exemplo, no Brasil, é o funk. Uhum. Então, se a gente for ver do ponto de vista melódico, a gente tem aí uma influência afrodiaspórica bastante forte, ritmo, né, tanto do reggaeton quanto do funk. Então, nesse aspecto é muito parecido, como também bebem da mesma fonte, do hip hop, como, ao mesmo tempo, essa é uma música que está muito associada a uma discriminação, porque os mesmos jovens que estão fazendo nos bailes funk, ou que estão dançando reggaeton, que estão fazendo essa música, e o rap também, são jovens que muitas vezes estão nas mesmas redes do narcotráfico. Não significa dizer que eles são jovens que estão diretamente envolvidos com o narcotráfico, mas essa associação, de fato, aparece nas letras, aparece nas formas de se vestir, nas diversas associações feitas nessa música. Sendo que coisa muito interessante, Ana, especialmente para você e para nós que pesquisamos branquitude, é que enquanto as pessoas que estão nesses bailes são muitas vezes alvo da violência policial, né, que chega e de diversas formas de discriminação contra essa música, que é associada à marginalização, à sexualização, etc., esse mesmo tipo de música, quando ela vai para o mercado e vai ser absorvida pelos jovens de classe alta, brancos, que vai ser
nas festas, como a gente vê hoje, o próprio Bad Bunny virou uma grande moda mundial, né? Então, todas as festas, né? Em todos os lugares, dos brancos, a gente viu aí, eu e a Ana trocamos vários, desde fevereiro, nós trocamos várias mensagens no WhatsApp dos posts que a gente via no Instagram, e tinha muitas coisas de brancos entusiasmados, né? Entusiasmados com o Bad Bunny, mas eu queria destrinchar um pouco mais isso também, pensando em termos de apropriação da branquitude. Tanto em relação à música, reggaeton, né, e como que essa música vai ser reapropriada, assim como o funk, como também uma certa objetificação do próprio artista, de como ele é objetificado, de certo modo, mesmo ele sendo politizado, resistindo a isso, né, a gente também pode ver essa objetificação e sexualização dele, como a gente vê da Shakira também, mas objetificação do latino, da latina, né, também como essa figura altamente sexualizada, e que tudo que ela faria seria sexual, seria sempre essa perspectiva. Não sei, são duas coisas diferentes, mas como você... Bem, bom, primeiramente, eu acho que tem umas análises de cultural studies, dos estudos culturais sobre a música, que são excelentes, e a gente talvez possa pôr algumas referências nos comentários, alguma coisa assim. Eu não sou uma teórica cultural desse jeito, não, então não posso trazer, por exemplo, ver todas as influências de cada gênero e coisas assim. Mas uma coisa que você falou, que estou pensando, é que Bad Bunny fala de raça da mesma forma que se fala de raça na América Latina. Se você ouve bem, as canções de Bad Bunny é muito diferente das canções de rap. Em rap, você tem a polícia, você tem criminalização, você tem uma estética de rua, você tem a questão das drogas, você tem o narcotráfico como algo talvez admirado, ou talvez manejado. Se você escuta as canções de Bad Bunny, mesmo as canções anteriores de Bad Bunny, não tem nada disso. As canções... Então, eu estou pensando agora aqui, não sei porquê, não tinha pensado nisso realmente. Se tem tem uma influência africana e afro-caribenha muito forte. Então, Porto Rico, uma coisa que tem Porto Rico é que mesmo se tem uma conexão com a América Latina continental, também está muito inserido no Caribe. Então, Porto Rico queda no mesmo meio de, por um lado, Cuba, República Dominicana, Haiti, Jamaica, tem tudo isso por um lado, que são as Antillas grandes, e por outro lado tem todas as Antillas menores, que são como, por exemplo, Saint Kitts, Saint John's, Saint Thomas, tem como muitas islas mais pequenas, todas são islas que são umas islas onde a cultura é uma cultura afro-caribenha. E tem muita circulação, sempre, historicamente, entre todas essas islas. Então, eu vejo o Bad Bunny com uma influência afro-caribenha, talvez até mais do que uma influência afro-americana. E não sei, voltando a isso, eu não sei desse tema, não sei realmente, mas acho interessante que, por exemplo, Bad Bunny, aqui nos Estados Unidos, eu imagino que a gente aqui considera negro, ou não, ao menos, não creo que negro, ao menos o latino, alguma coisa assim. Bad Bunny, em Porto Rico, é como qualquer pessoa. Não temos ele não é uma pessoa como outros artistas que se assumem uma identidade afro-porto-riquenha, muito explícita. Ele não faz isso. Não rechaça também, não, mas eu acho que é uma coisa mais complexa no caso dele. E pode que esteja completamente errado aqui, e eu acho que talvez tenha algumas pessoas que se falam essas comparações nos gêneros musicais e a questão da raça como tema central desses gêneros, mas uma coisa que chamou a atenção quando você falou sobre a questão da polícia e tudo isso, é que Bad Bunny declarou contra the ICE, mas então, ele sim está em contra disso, mas de uma perspectiva de solidariedade com outros latinos, que sim, os porto-riqueños são cidadãos norte-americanos, não sei se sabe, mas a gente não precisa ter passaporte para entrar nos Estados Unidos, não tem esse tipo de ilegalidade que se fala em termos de outros latino-americanos. Então, é uma diferença importante. E eu acho que Bad Bunny, a questão de no ICE, é uma maneira de solidarizar-se
com, não somente com as comunidades latinas nos Estados Unidos, mas também com a comunidade, por exemplo, dominicana, que é muito grande em Porto Rico, são uma comunidade grande. E aí também tem uma presença muito forte agora mesmo em Porto Rico, a causa disso. Então, eu não sei se isso faz uma diferença, a questão de como ele se posiciona em termos dessa narrativa de narcotráfico, de criminalidade, dessa estética mais de rua. Não sei, você sabrá se percebe assim, não sei se você percebe assim. E a questão da corrupção, com certeza, todos os artistas que chegam a esse nível têm isso pode acontecer. Mas, em realidade, eu quero ver quantas pessoas do mainstream vão realmente entender as canções de Bad Bunny. Porque, inclusive, os países latino-americanos provavelmente não entendam muitas das coisas que ele fala. É uma jerga muito porto-riquenha, no sentido de que você precisa ter muitos referentes culturais para entender a profundidade o que ele fala. E isso é das coisas que eu mais me surpreendem, porque realmente tem que ter tanto conhecimento para você realmente entender, não somente conhecimento linguístico, mas conhecimento dos referentes históricos, de um referente que ele fez algo que aconteceu em 1990. Então, você, em um lugar específico que 10 pessoas conhecem, não sei. É algo muito, muito específico. Então, com certeza, a questão da corrupção, a questão de que ele é uma figura que comparte muitas coisas com outros artistas comuns, não? Tem muitas coisas que são muito como elas, como outros artistas, como Shakira e tal. Mas uma das coisas que ele tinha diferente, ele não, ainda não, ao menos, não tem nenhuma canção que não seja no espanhol porto-riquenho. Eu acho que todas as canções são, e isso também é importante, porque outros artistas porto-riquenhos que têm fama global, eventualmente, se mudaram um pouco o idioma também. Ao menos tiveram algumas canções em outros idiomas. Bad Bunny não tem feito isso, então não sei se isso tem uma diferença, mas eu acho que muito disso a gente terá que ver o que acontece no futuro. Se é uma questão de que, eventualmente, é uma cooptação corporativa como outras, ou se tem alguma outra ressonância, mas não sei. Eu acho que temos que esperar a ver o que acontece. Sim, esse aspecto que você citou agora, das referências dele históricas e sociais, culturais, serem muito específicas de Porto Rico, de ele falar um idioma que é pouco compreendido, quer dizer, é um espanhol, claro, mas o espanhol porto-riquenho, que muitas pessoas nativas que falam o espanhol nativo não conseguem mesmo compreender, né? Então, isso é uma coisa que torna a ascensão dele ainda mais interessante. Isso me faz lembrar o filme brasileiro que concorreu esse ano ao Oscar, que é o Agente Secreto, e que é um filme que também tem referências muito específicas, não do Brasil como é normalmente exportado culturalmente a partir do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Salvador, mas o Brasil de Pernambuco, o Brasil de Recife, o Brasil que tem mitos como a perna cabeluda, que é uma coisa que poucas pessoas conhecem fora do Nordeste ou fora de Pernambuco. Então, é muito interessante que esse filme, que tem um bloco de carnaval chamado Pitombeiras, né? Então, como que certas referências muito locais foram assimiladas, e o filme fez tanto, até mesmo não tendo ganhado, mas fez tanto sucesso, né? O Wagner Moura teve uma grande impacto, né, na mídia e mesmo nos Estados Unidos, saiu em várias revistas, entrevistas com ele e tudo isso, e é muito interessante também pensar como referências locais, me parecem, estar sendo muito valorizadas, porque conectam com algo que está acima do local especificamente, mas que diz respeito a certas identidades, que se percebe como identidades latinas, né? Então, visualmente, apresentam, né, em termos semióticos, muitas semelhanças, né? O meu pai, quando entrou no meu carro, eu estava ouvindo Bad Bunny, e tinha a imagem lá do álbum, né, que é aquelas duas cadeirinhas de plástico com as bananeiras atrás, e meu pai tem 2 anos, e ele entrou no carro e disse, nossa, mas essa imagem é a cara da minha infância, é a cara da minha vida, eu sempre me identifico muito com isso, e ele não sabia nada de Bad Bunny, óbvio, ele não Interessante. Vida dele. Mas, assim, são conexões, né, e todas aquelas imagens, embora elas tenham referências muito específicas de Porto Rico, tudo que está ali, as manicures, as imagens diversas e tal, conectam, de certa forma, com a América Latina e caribenha,
que também tem a ver com o mundo rural e tudo isso, né? Mas aí as cadeiras brancas mesmo. Algo tão simples como as cadeiras. 2 cadeiras de plástico brancas e todo mundo, eu vi no Instagram e tudo assim, pessoas de todos os países posicionando as cadeiras brancas como uma referente muito íntimo. Não é um referente macro, é um referente muito específico, mas também muito afetivo. E eu acho que isso faz que seja algo que tem tanta ressonância assim. Sim, porque mesmo que as pessoas não compreendam tão bem o conteúdo das letras, elas se conectam com o corpo, elas se conectam com a música e com as imagens que ele traz. Né? Então, isso é algo também que me lembra um conceito teu com a Ulla Berg, né? De raça, algo incorporado afetivamente também, de como que você incorpora a raça afetivamente. Eu queria trazer isso agora para uma discussão sobre como a gente pode pensar esse conceito de latinidade no Brasil, não é? Então, também, na mesma época em que o filme Agente Secreto estava em campanha para o Oscar, o Bad Bunny estava no auge do seu sucesso com o Devi Tirar Mais Fotos. E aí um jornalista pernambucano, entrevistando o Wagner Moura e o Kleber Mendonça Filho, Wagner Moura, que é o ator principal do filme, e o Kleber Mendonça Filho é o diretor. E perguntou ao Wagner Moura, sim, o comentário do jornalista chamado Caio Braz, é muito interessante, que ele dizia assim, olha, essa apresentação do Bad Bunny, ela gerou toda uma discussão no Brasil sobre se o Brasil é latino ou não é latino. E aí começou a falar que certas partes do Brasil são latinas, como, por exemplo, o Pará é latino, a Bahia é latina, Pernambuco é latino, mas, por exemplo, o sul do Brasil não seria latino. E aí ele perguntou para o Wagner Moura, o Brasil é latino? E aí o Wagner Moura, que interpretou o Pablo Escobar numa série chamada Narcos, né, para o streaming, fala assim, o Brasil é latino, claro, mas ao mesmo tempo que ele disse que se conectou de forma muito orgânica com essa ideia de que há muitas similaridades entre as nossas culturas, ele também disse perceber que o Brasil tem uma originalidade, uma cultura única, e os brasileiros consomem muito a sua própria cultura, o que torna o Brasil um tanto diferente, né? Enquanto o Kleber Mendonça Filho disse que o show do Bad Bunny no Super Bowl é um show histórico, porque ele traz essa dimensão de conexão naquele momento em que ele reúne todas as nações da América e diz, isso é América. Então, toda essa discussão sobre essa recolocação do Brasil, ou pensar o Brasil como um país latino-americano, ele tem especificidades pelo fato de ser, de não falarmos o espanhol, né, nossa língua nativa ser o português, mas, ao mesmo tempo, eu imagino que o Brasil sempre ficou de costas para a América Latina, como também uma forma da branquitude se diferenciar daqueles iguais, né, e se hierarquizar, assim, o Brasil sempre, de certo modo, tenta se colocar como superior aos vizinhos latino-americanos como uma tentativa de embranquecimento, e nesse sentido, as referências da hegemonia branca seriam com Portugal, né, buscar essa ascendência com os europeus, principalmente portugueses, mas também com os Estados Unidos, né, a gente hoje muito dessa busca sempre das referências dos Estados Unidos como forma de embranquecer, né, a elite brasileira. Enfim, é um comentário longo, mas eu queria que você falasse um pouco sobre como você que estudou no Brasil, que pesquisa o Brasil, né, a realidade brasileira, das elites brasileiras, vê também essa desconexão com certos sentimentos sobre a realidade, né, aqui no Brasil. Eu acho que, com certeza, essa ideia de que o Brasil, às vezes, se tem posicionado diferente do resto da América Latina, mas uma coisa que eu acho, e que, quando você fala das elites, elas têm muita coisa em comum. Mesmo têm em comum a percepção racial de como seus próprios países estão estruturados. Então, todas as elites, seja no Brasil, seja em Porto Rico, seja possivelmente em outros países da América Latina, tem essa ideia da harmonia racial, por exemplo, ou de mistura racial. Todas elas se veem como que aceitam culturalmente umas ideias de que somos parte de 3 culturas, de 3 raças, blá, 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 toda a mesma coisa, né? Que todo mundo tem, de diferente maneira. Alguns países têm como mais a questão de indigenidade, de questão nativa, indígena, né? Mais centrada, como, por exemplo, o Peru e talvez Equador, assim, né? Outros têm a questão mais africana e outras misturas, como Porto Rico, como Brasil. Mas eu acho que quando você fala desse tipo de conexões raciais, conexões ideológicas, ou conexões
de perspectiva da raça através da América Latina, é muito importante também falar sobre a questão de que população entra aqui. Então, eu acho que eu tenho falado muito com as élites brasileiras, as élites porto-riqueñas. Esse meu trabalho anterior foi sobre família, sobre parentalidade no Rio de Janeiro, em São Juan. E uma coisa interessante, e que, sim, tem coisas únicas de cada um, né? Tem coisas únicas, mas em termos de como as élites se posicionam dentro do seu país e mesmo com vista fora, eu acho que isso é muito comum em todas as élites latino-americanas. Elas não têm olvidado seu país natal, não tem. Tá? Um brasileiro rico sigue sendo brasileiro, ele reclama essa brasileiridade, né? Mas, igual que um porto-riquenho, ele clama, eles não se olvidam disso, né? Não é que se converte em um cidadão global e tudo bem, não. Eles mantêm essa conexão, porque lá eles têm poder, então você quer ficar onde você tem realmente poder absoluto, que é em seu país, né? A comparação com as elites como Jeff Bezos e coisas assim. Mas também tem uma posição mais de visão global, de que podem viajar com uma facilidade e tal. Então, quando falamos de como o Brasil se inserta, como não se inserta, eu acho que temos que falar muito de onde. Brasil, claramente, é um país muito grande. E eu não estou convencida de que o Brasil todo não tem nenhuma referência a outras partes da América Latina. Eu acho que agora mesmo, por exemplo, com tanta migração venezuelana, com tanta migração diferentes, com fronteiras, com Argentina, então, eu acho que tem, talvez não tenha uma sensação de pertenência tão forte como os países que falam espanhol, mas eu acho que o Brasil tem que ver a questão regional, tem muito que ver a questão cultural brasileira, que você, dependendo de se você está norte, se você está sul, toda essa questão regional no Brasil, eu acho que tem muita importância, talvez em algumas coisas até mais importante que uma conexão a nível nacional. Eu me lembro, por exemplo, Colômbia. Quando eu fui a Colômbia, eu fui a parte costeira de Colômbia, a Cartagena. Para mim, Cartagena é Porto Rico. Tudo. A questão de acento, a questão da música, a questão de tudo. Eu acho que Porto Rico tem mais conexão com Cartagena do que Cartagena tem com Bogotá, por exemplo. Então, tem umas diferenças regionais que são importantes, tendo em conta. E talvez, precisamente, porque Bad Bunny não tenta homogeneizar uma área geográfica grande, nem nada disso, seja que ele, precisamente, toca algo mais lá da questão nacional. Ele toca uma questão regional também. Não sei, é difícil de analisar e vale a pena fazê-lo, mas sim, então, me chama muito a atenção de que tenha havido essa acolhida para ele no Brasil, com certeza. Eu não pensava que fosse ser tanta a atenção que ele recebeu no Brasil, mas eu não sei, ainda eu não posso dizer que foi por isso. Eu acho que tem uma mistura de coisas, então, não sei se você concorda ou se tem alguma outra perspectiva sobre por quê, mas acho que essa questão de Brasil, como se posiciona, ele conseguiu mudar algo, ou movimentar algo, a menos. Isso, eu creio que tem a ver também com o momento político, mais geral, assim, o contexto político, econômico que estamos vivendo hoje, numa certa nova ordem mundial, de avanço da extrema-direita e de certas resistências ao neocolonialismo no mundo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em outros momentos em que os Estados Unidos tiveram ingerência sobre países latino-americanos, inclusive com aquela Operação Condor, que financiou e deu apoio a várias ditaduras, não só no Brasil, no Chile, na Argentina, no Uruguai, na Bolívia, no Paraguai. Enfim, então, vários países latino-americanos, nas décadas de 60, 70, tiveram essa colonização, esse feito aí, essa ingerência dos Estados Unidos direta nas suas vidas. Os Estados Unidos tentam fazer isso novamente, isso nesse governo Trump, né, de forma ampla, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma resistência vinda de alguns líderes políticos que têm se mostrado muito fortes na crítica. Os Estados Unidos fazendo enfrentamentos importantes, como Gustavo Petro na Colômbia, a Cláudia Sheinbaum, como o Lula no Brasil, e o presidente do Uruguai. Então, são nesse encontro recente, lá em Barcelona, há esse fortalecimento também da América Latina
um certo lugar de resistência. Recentemente, a Shakira, esse final de semana, esteve no Brasil, reuniu 2 milhões de pessoas em Copacabana, e foi uma referência muito forte ao orgulho latino, né? Então, me parece que Bad Bunny surge nesse contexto, ele tem essa valorização dentro de certo contexto em que os Estados Unidos estão em decadência. Então, a decadência, ela representa uma decadência da branquitude que se torna muito visível. Então, essa identificação com tudo o que representa o que não é branco, que não é essa visão do ocidental, tal como a branquitude desenha esse ocidental, me parece ser mais atraente hoje, muito especialmente para os jovens, né, que percebem a decadência do Império Estadunidense. Uma supremacia, mas também é uma decadência que tem acerrada a supremacia branca. Eles estão como que tentando agarrar qualquer coisa que possam para preservar essa supremacia branca, com certeza. E claramente consiguen de alguma a maneira que eles fazem isso é intervindo nos outros países e tentando militarização e coisas típicas que têm feito através de todo o século XX. Exato, como fizeram na Venezuela, né, de uma maneira talvez mais descarada, né, porque antes eles usavam militares desses países para fazer de conta que não era eles que estavam intervindo, mas agora não, é o próprio Trump que vai lá, que pega o Maduro, leva, né, prende, então são coisas assim, muito explícitas, e ao se tornar explícitas, evidentemente que isso também vai gerar uma resistência, então penso que essa maior atração, que toda a simbologia latino-americana, essa identificação com os corpos, com a dança, com tudo isso, com o orgulho americano, vem como oposição uma aversão que está à supremacia branca no mundo, né? Pensando, é muito interessante. Mas uma coisa também que eu queria que você comentasse, Ana, e que me surpreendeu logo no início das nossas conversas sobre Bad Bunny, foi em saber que, desde 2021, existem cursos sobre Bad Bunny sendo oferecidos por professores latinos, né, nas universidades, na Universidade de San Diego, em outras universidades, em Yale. Né? Temos, meu departamento mesmo, meu programa, temos um. Então, eu gostaria que você me dissesse como a intelectualidade branca vê esses cursos, né, sobre Bad Bunny. Uma coisa importante é que começaram tem pouco tempo, 2020, 2021 e tudo isso, mas tem uma tradição, por exemplo, de estudar nas aulas música como salsa, merengue, cumbia. Tem uma tradição nas escolas, nas universidades dos Estados Unidos de estudar isso também. Então, não é uma coisa nova, é um foco a um gênero cultural como tal. Não, essa não é a novidade. Eu acho que a novidade é que, nesta forma, é com uma pessoa específica, não é um gênero completo, não é o reggaeton completo, não é uma pessoa. Em alguns casos, é um álbum de música, não é toda a questão musical dele, mas um solo. Então, é muito engraçado, é muito interessante. Meu colega, Albert Laguna, ele faz o curso de Bad Bunny na Yale, e ele se enfoca unicamente no último álbum. Então, ele faz isso com cada canção, ele também traz um elemento histórico, político da cultura porto-riquenha. E é muito engraçado, porque quando ele começou esse curso, Bad Bunny tinha uma apresentação em Porto Rico. Então, todo mundo queria ir para lá, tinha uma coisa espetacular, tinha festas, é uma coisa muito, muito legal. E Adidas, fala isso, dos sapatos dos Adidas, meu português está horrível. Então, Adidas fez uma indicação a Albert, o professor da aula, para que ele fora ao concerto. Eles pagaram para ele ir, ele foi como invitado. Então, tem toda essa conexão muito... E para nós foi algo muito, muito, muito louco também. Mas sim, tem essa questão, especialmente em várias universidades onde tem membros da faculdade que sejam latinos. Eu acho que a maioria dos professores que têm feito essas aulas são professores latinos. Não sei se todos, mas os que eu conheço são latinos em diferentes universidades. Então, eles fazem esse tipo de abordagem com Bad Bunny e eu acho que é legal. Essas classes estão lotadas, tem muitas pessoas na lista de espera, aqueles que querem entrar na classe, tudo. Então, muito, muito, muito legal e curioso, verdade.
E também é muito interessante pensar que se esses cursos começaram em 2021, é que o Bad Bunny já era político em 2021. Então, quando eu fui ler sobre isso no curso da Ariadna Esteves, que você me passou, né, o livro da Ariadna Esteves, que nós vamos ler com os nossos alunos, que é Bad Bunny sempre político, nunca impolítico, né, apolítico. Esse curso da Ariadna é interessante porque ela fala, por exemplo, que os primeiros cursos discutiam masculinidade, novos padrões de masculinidade que o Bad Bunny apresentava, a discussão dele, de como ele não só apoia a causa LGBTQIA+, mas ele se veste de mulher, ou ele se veste de mulher, né? Então, assim, tem situações que ele realmente, mesmo se declarando heterossexual, ele também se recusa a adotar aquela postura típica, né, do machismo, muito característico dos músicos, dos compositores de reggaeton, mesmo do rap, né, então é muito essa desconstrução que ele faz também dos padrões de masculinidade, que é anterior ao álbum Debí Tirar Más Fotos, porque ele se torna muito mais conhecido agora como um compositor, um cantor, um artista politizado, porém ele já era. Já era. Desde tem muito tempo. E eu acho que mesmo a questão da vestimenta, eu acho que isso vem, inclusive, de antes de 2021. Não sei com certeza, mas eu acho que tem tempo. Não sei se você viu, ontem, na noite, foi Met Gala, não sei se você conhece, é uma gala. Sim, eu vi. Mistura. Então, você viu que ele se vestiu de uma pessoa mais velha. 80 anos, sim, com toda dignidade, um homem de 80 anos. Totalmente. Sensacional. Incrível. Então, Ana, eu sei que estamos chegando ao final, e eu gostaria de que você dissesse se tem alguma música do álbum Debí Tirar Más Fotos que é a sua favorita, além das que nós já citamos, e que você gostaria de comentar. Tenho muitas favoritas, mas a que realmente eu gosto muito é La Mudança. Ele começa falando sobre a história de seu pai, sua mãe, como eles se conhecem, e é uma história tão, não sei, como que se sente muito de um tipo de Porto Rico que muitas pessoas se identificam, é algo muito, não sei como descrevê-lo, mas eu acho que todo mundo que eu conheço tem algum tipo de história familiar que tem isso também. Então, ele mesmo falou que ele não sabe como chamar a essa parte dessa canção, que se uma história, um conto, ele não sabia, mas ele pensa que todo mundo, toda a família tem isso. Minha mãe, meu pai manejava um caminhão, mas esse dia ele tinha livre o dia, então foi a ajudar alguém com uma mudança, e aí lá conheceu a minha mãe, que era uma menina que não tinha pais, então ele fala toda a sua vida toda, então você pode conhecer a vida dela somente por ouvir essa canção, então eu adoro essa canção. Está peligroso. Si mañana muero, yo espero que nunca olviden mi rostro y pongan un tema mío el día que traigan a Otto. En la caja la bandera azul clarito y que recuerden que siempre... Claramente, eu adoro também a canção de Debí Tirar Más Fotos, propriamente, eu adoro essa e todas, a Turista também, mas essa em particular, a mudança, eu sempre que ouço me dá muito sentimento, muita nostalgia. Entonces fue un baile inolvidable. Inolvidable, adoro. Ay, esa es para bailar, esa video. Não, eu estava dizendo que foi um baile inolvidable também, essa conversação contigo. Um podcast inolvidable, vamos falar assim. Muito obrigada, Ana. Foi obrigada muito a você pelo convite. Para essa ousadia, né, de falar sobre um tema que não é o seu tema de estudos, mas que foi tão inspirador para a gente. Muito obrigada, gente. Obrigada, e obrigada a todos os estudantes também. Y fuiste tú mi baile inolvidable.